4 horas de viagem foram necessárias até o avião pousar. Ainda que Granville estivesse sendo cada vez mais expandida, o aeroporto era pouco movimentado. Assim que chegou, Açucena passou os dados necessários para que fosse reconhecida como moradora da cidade. Os documentos foram previamente enviados, e ela foi liberada para seu apartamento. Morar sozinha sempre fora um sonho, e agora que se realizava, sentia-se estranhamente desamparada e solitária. Engoliu em seco, olhando pela janela as pessoas passando de um lado para o outro. Alguma daquelas pessoas conhecera sua mãe. Organizou suas coisas, mandou uma mensagem para os pais avisando que chegara bem e, confiante de que descobriria a verdade sobre a morte da mãe, foi direto à delegacia. As autoridades da cidade não pareciam interessadas na morte de Olivia. Estranhamente, não havia nada sobre sua mãe, e o policial que a atendeu não tinha cara de bons amigos, talvez por ela não ser moradora dali. Então, resistindo à vontade de mostrar a língua para ele, ela seguiu na firme decisão de investigar por conta própria o assassinato. Foi até a biblioteca em busca de artigos antigos de jornais. Não encontrou nada relacionado à morte da mãe. Tudo era um completo mistério, o que significava uma coisa: alguém muito importante na cidade a matou. Não havia lógica em haver um assassinato e não constar nada na delegacia ou nos jornais. Alguém havia desembolsado uma grana para que esse caso fosse abafado e nunca descoberto. Porém, um artigo de jornal fez seu coração arder. Morre a filha do empresário Hector Demetriou. Dizia a manchete. Poderia ser um artigo comum, se não fosse a foto da mãe ao lado de um homem, junto à manchete. Havia outras matérias, e todas com fotos do casal. Em todas elas, a mãe estava destroçada, enquanto o homem que a acompanhava parecia inabalado. Uma foto em especial fez seus olhos encherem d'água. A mãe parecia extremamente quebrada, cobrindo o rosto. No entanto, ele se mostrava impassível. Analisando o olhar, o porte altivo, o queixo rígido, Açucena era capaz de perceber o quanto ele estava odiando aquela sessão de fotos. Delicadamente, ela passou a mão no rosto da mãe e começou a ler. A pequena Dália Demetriou, de 2 anos, faleceu na tarde de ontem, afogada por acidente na praia. Ela se banhava na companhia da mãe, Olivia Demetriou, quando afogou-se. A mãe está destruída, só Deus para recuperar o coração dessa mãe e fazer com que ela não se sinta culpada e esqueça essa tragédia. A minha vida acabou, eu simplesmente perdi a minha alma na tarde de ontem. E o pior é essa culpa que não me deixa em paz. Ela estava andando pela praia, eu me descuidei olhando para o céu, pensando na vida, e a minha princesinha foi entrando na água, eu ainda não tinha colocado a boia, tudo foi tão rápido. Quando eu gritei por ela, só vi os bracinhos dela se debatendo enquanto lutava pela vida. Eu perdi tudo, primeiro a minha Lírio e agora a Dália. Eu quero morrer, disse Dona Olivia, ao nos receber muito triste e emocionada. Lembrando que Dália era gêmea da Lírio, que morreu ao nascer. Coitada dessa mulher, seu sofrimento não tem fim. O marido, Hector Demetriou, se recusou a gravar a entrevista. O velório reuniu boa parte dos moradores da cidade, consternados com a morte da pequena e com o sofrimento da mãe. Os olhos acinzentados de Açucena foram inundados por lágrimas, enquanto processava as informações, encarando olhos tão cinzas quanto os seus na foto. Então você é o meu pai? Que nunca se importou comigo, sussurrou chorando. Eu tive uma irmã, 2 na verdade, e estão mortas. Eu estou sozinha e abandonada. No seu íntimo, sabia que não era sozinha nem fora abandonada, sua mãe não fizera isso e seus pais adotivos moveriam céus e terra para encontrá-la. Como minha pobre mãe sofreu nas mãos desse homem, meu Deus! Sussurrou. Mais uma pergunta ficou no ar: quem era aquele homem? Poderia ser seu pai, pois estava nítido que a mãe era casada com ele, usavam o mesmo sobrenome. Ademais, a semelhança dela com ele ficou estampada. Apesar da crueldade de toda aquela situação, aquilo havia lhe dado uma luz sobre por onde deveria começar. Teria que descobrir quem era ele, como o casamento dos dois tinha terminado e, acima de tudo, se foi mesmo o homem que abandonou as 2 sozinhas por alguma razão desconhecida. Como não encontrou mais nada, saiu da biblioteca. Estava muito abalada para continuar aquela busca, imaginando o sofrimento da mãe ao lado daquele homem insensível e frio. Além do dom eclesiástico, Luan tinha o grande sonho de abrir sua própria farmácia. Porém, enquanto não dispunha de recursos para realizar, contentava-se com um emprego no único lugar em que lhe foi dada a oportunidade. Naquela noite, estava de plantão.
Os 2 metros de altura lhe conferiam a aparência de um homem altivo, forte e, paradoxalmente, a mesma do causador de sua ruína. Teve o destino traçado logo após o nascimento, quando a mãe foi espancada pelo genitor até a morte, sendo deixado por ele em um orfanato. Os 2 se encontraram 20 anos depois, no dia da morte do pai que não chegou a conhecer, mas infelizmente era a cópia fidedigna de um verdadeiro assassino. Se não fosse a caridade de Olga, a mulher que o acolheu em sua casa aos 10 anos de idade, não tinha ideia do que seria de sua vida. Sacudiu a cabeça violentamente. Afinal de contas, por que mesmo estava pensando nessas coisas desagradáveis? Ele conhecera o pai que amava e cuidava dele. A entrada de uma moça aparentemente desnorteada na farmácia acendeu um alerta em sua mente, afastando qualquer sentimento desagradável. Mesmo desorientada como estava, era a garota mais linda que ele já vira. Olá, boa noite. Eu posso te ajudar em alguma coisa, moça? Ofereceu a ela seu sorriso mais gentil. Eu preciso de um remédio para dor de cabeça, exclamou, tentando conter as lágrimas que insistiam em descer. Comovido, ele correu até o bebedouro e pegou um copo de água para ela. Na verdade, apesar do tamanho, não conseguia ver uma mulher chorando que seu coração derretia todo. Por favor, beba e se acalme, eu vou buscar o remédio para a senhora. Tomado por uma compaixão maior do que geralmente sentia, segurou uma das mãos dela, conduzindo-a até o estofado atrás do balcão. Voltou segundos depois com um remédio e outro copo d'água, entregando-o a ela. Obrigada, me desculpa pelo incômodo, disse depois de tomar o remédio e beber os 2 copos d'água. Você está bem? Pergunta idiota minha, né? Óbvio que você não está bem. Há algo mais que eu possa fazer por você? Perguntou delicadamente, sempre havia o risco das pessoas se assustarem com o tamanho dele. Não há mais nada que você ou qualquer pessoa possa fazer por mim, mas agradeço pela sua preocupação. Não sei se já lhe falaram, mas é sempre bom desabafar com pessoas confiáveis que trabalham em farmácia, disse, sorrindo. São uns problemas familiares que eu preciso resolver, depois que eu resolver, vai ficar tudo bem, tem que ficar tudo bem. A súplica mental foi mais para si mesma do que para ele. Entendo, e espero que você consiga. Tem mais alguma coisa que eu possa fazer por você? Eu não estou falando só no sentido farmacêutico da palavra, ela forçou um pequeno sorriso em meio às lágrimas. Não, obrigada, você já fez bastante tendo toda essa empatia por mim. Outro no seu lugar teria me vendido o remédio e me mandado embora. Você é muito gentil. Eu sou Açucena, disse, estendendo a mão. Ele apertou sua mão gentilmente, apesar do toque firme, ela sentiu uma emoção desconhecida e estranha. Vou acabar virando cliente da farmácia se as coisas continuarem no rumo em questão, disse para disfarçar as emoções, mas percebeu que era verdade, e riu sem humor. Meu lado farmacêutico até poderia ser grato, se minha parte humana cristã não estivesse preocupada. Eu espero que você não precise dos nossos serviços tão cedo, mas se precisar, estamos por aqui. E eu sou o Luan, se apresentou a ela, corando ao se lembrar de que ainda segurava sua mão, envergonhado soltou-a, colocando as mãos para trás. Sorrindo pela timidez dele, Açucena pagou pelo remédio, resistindo à ideia de provocá-lo, despedindo-se. Bonito, simpático, gentil e ainda crente, pensou sorrindo. Se fecha, mulher, não foi para isso que você veio a Granville, pensou logo em seguida, engolindo o riso. Açucena retornou ao apartamento, feliz por tê-lo arrumado antes de ir à biblioteca, porque no momento não tinha condições de fazer nada. Exausta, jogou-se na cama. Senhor, por favor, me guia nessa estrada turbulenta em que eu mesma me enfiei. Desprovida de forças para ajoelhar devido à dor de cabeça e ao cansaço físico e mental, falou com Deus deitada mesmo. Por quanto tempo ela não saberia dizer, mas o cansaço emocional era maior do que o físico, o que a deixava esgotada e agoniada. Assim, dormiu enquanto falava com Deus, sonolenta, pedia perdão por não saber mais o que estava falando. Naquela manhã fria, Açucena acordou revigorada e bem disposta. Inclinada a investigar, pensou em procurar um local movimentado para fazer perguntas a respeito do homem que deveria ser seu pai, e ninguém tirava de sua cabeça que ele era o pontapé inicial de suas investigações. Vestida com um casaco por cima do vestido e um confortável par de tênis, deixou o apartamento sentindo-se a própria Enola Holmes. Colocou no GPS a confeitaria mais próxima e saiu, ao som de um louvor. Teve uma adorável surpresa ao adentrar o local. Luan tomava despretensiosamente seu café da manhã.
Era impossível não reparar nele, apesar do tamanho enorme, ele exalava gentileza e paciência. Sem pensar duas vezes, foi até ele. Bom dia, senhor farmacêutico, cumprimentou brincalhona. Ele sorriu, fazendo seu coração derreter. Bom dia, senhorita, respondeu gentilmente, indicando uma cadeira. Por favor. Estou surpresa de te encontrar aqui, comentou, sentando-se à sua frente. Não é como se eu fosse puxa-saco do pastor da cidade e considerasse a confeitaria da filha dele a melhor daqui. Limpou o canto da boca suja de morango, dando um sorrisinho infantil. É porque é mesmo a melhor. E o que você me sugere para comer? Tudo, literalmente tudo. Terei tempo para experimentar tudo, mas o que você me sugere para agora? Deu uma gargalhada baixa. A torta de morango com chocolate é uma delícia. A expressão dele ao dizer fez ela rir novamente. Ele chamou a garçonete pelo nome. Aqui todo mundo conhece todo mundo, não é mesmo? Perguntou interessada. Você chamou a garçonete pelo nome, em São Paulo isso é impossível. Bom dia, cumprimentou a garçonete. Sabrina, essa é a Açucena. Açucena, essa é Sabrina. As duas se cumprimentaram gentilmente, e Açucena pediu a torta de morango com chocolate e um café puro. Você está melhor? Perguntou Luan interessado. Sim, eu estou bem sim, graças a Deus. Foi só uma indisposição por problemas familiares, mas eu vou tratar de resolvê-los. E você? Está de pé desde ontem à noite? Pois é, né? Cada um com sua cruz. Eu entro às 10 da noite e saio às 6 da manhã, fiz um extra ontem entrando mais cedo, então resolvi me dar ao luxo de tomar um cafezinho mais reforçado. Nossa, mas você não tem como trabalhar de dia? Eu também trabalho de dia, eu e meu colega costumamos revezar assim não fica excessivamente cansativo para um ou o outro. E você, trabalha com o quê? Sou intérprete e tradutora, respondeu feliz, amava sua profissão. Uau, mas tão nova, disse galanteador. Quais idiomas? Sorridente, ela agradeceu pelo pedido, dando um gole no café. Eu já trabalhei com inglês, escocês, grego e francês, e também um pouquinho de espanhol. Esse ainda tenho que aperfeiçoar, mas consigo me virar. Meus pais dizem que eu tenho muita facilidade de aprender. Os olhos dela brilharam ao falar dos pais. Tenho certeza de que eles estão cobertos de razão. Disse, encarando. Ela sorriu. Luan, você mora aqui há muito tempo? Desde que nasci, por quê? Já ouviu falar em um tal de Hector Demetriou? Açucena, como você mesma pontuou ainda há pouco, praticamente conhecemos todos os moradores, ainda que não tenhamos amizade nem mesmo com a metade deles, principalmente agora que Granville virou a sensação do momento e estão vindo pessoas de todo lugar para cá, mas enfim, eu nunca ouvi falar nesse homem. Estranho. Divagou. Pelas minhas pesquisas, ele era empresário, até apareceu em jornais. Talvez tenha saído daqui, mas por que tanto interesse em saber desse homem? Perguntou intrigado. Ele é. Fez uma pausa, hesitando antes de concluir. Meu pai. Seu pai? Ele abandonou você? Perguntou solidário. Não me leve a mal, Luan, mas a história é muito longa para eu te contar agora. Em resumo, talvez ele seja meu pai, não tenho certeza, mas eu preciso encontrar esse homem para resolver os meus problemas familiares. O olhar confuso dela o comoveu. Olha, as pessoas do meu ciclo social não o conhecem, mas talvez as pessoas mais velhas na cidade saibam de quem se trata e eu posso te ajudar com isso. Ela sorriu. Está falando sério? Perguntou empolgada. Claro, eu preciso ir agora, estou exausto. Os dois trocaram contatos, se despedindo com um sorriso antes de Luan deixar a confeitaria. Açucena teve outra surpresa, não adorável, mas um tanto curiosa. Assim que Luan se levantou da mesa para pagar a conta e sair, ela focou sua atenção ao seu redor, e a constatação de que era observada por uma mulher a deixou entre aflita e curiosa. Como prudência nunca foi seu forte, decidiu resolver logo esse impasse. Bom dia, moça. Por que está me vigiando? Tomada por uma coragem inimaginável, aproximou-se da mulher para confrontá-la. Não estou te vigiando, moça, só que é impossível não reparar em você, disse emocionada. E o que há em mim para a senhora reparar? Perguntou autoritária, não sairia da defensiva até descobrir quem era aquela mulher. A sua aparência, eu jamais imaginei na minha vida ver uma versão feminina do Hector. Hector Demetriou? Perguntou cautelosa, talvez aquela mulher tivesse ouvido sua conversa com o Luan e quisesse tirar algum proveito da sua situação.
Sim. Você o conhece? A semelhança entre vocês é gritante. E qual a sua relação com ele? Perguntou, ignorando-a. Eu e o Hector. Hesitou suspirando, parecendo refletir se continuava a falar ou não. Na opinião de Açucena, ela já havia falado demais, então era melhor continuar. Ele e eu somos irmãos, ou éramos, não sei ao certo. Como é que é? Você não sabe se é ou se era irmã do cara? Como isso é possível? Perguntou, puxando a cadeira, não dava para continuar em pé. Você não me entendeu. Nós somos irmãos, temos a mesma mãe. Então você o conhece, cadê ele? Não faço a menor ideia. Ele está desaparecido há 20 anos, meu esposo acredita que ele esteja morto. E sua mãe também não sabe dele? Perguntou incrédula. Eu não vou saber te contar essa história direito, quando tudo aconteceu nem nascida eu era. Talvez minha mãe um dia te conte, já que ela nunca quis me dar detalhes sobre dessa história. Enfim, a questão é que eu conheci sim o Hector, mas nem sempre eu soube que ele fosse meu irmão. Talvez se eu soubesse, mas isso também não importa mais. Ele era muito isolado, nosso contato era o menor possível, e um determinado dia ele desapareceu sem deixar vestígios. Açucena analisou a mulher de cima a baixo, pensando em suas palavras. Acreditar ou não, pareciam tão absurdas. Se a senhora puder me explicar essa história direito eu agradeço, porque sinceramente está meio confusa, tentou não demonstrar que duvidava da lucidez dela. O Hector foi criado só pelo pai e uma madrasta. Minha mãe o entregou logo ao nascer. Ela era muito jovem e as convenções da época não permitiriam a ela criar o filho, estava desonrada e a família do seu Leônidas pediu para criar a criança sozinha. Minha mãe sofreu muito com essa separação, por isso eles acabaram mantendo contato com ela, assim ela pôde conviver um pouco com ele, pelo menos até ele sumir. Infelizmente, a minha mãe precisou se mostrar apenas como amiga do pai dele, assim, para todas as pessoas, era isso que ele era, o filho de um amigo, inclusive o meu pai. Ele ficou arrasado quando descobriu que o Hector era seu enteado. A minha mãe e o meu irmão nunca foram muito ligados, mas o pai amava aquele garoto. Ele sempre quis alcançá-lo emocionalmente, mas nunca conseguiu. Ele pensa que se soubesse a verdade teria armas para lutar por ele, mas minha mãe escolheu esconder essa verdade, é um pouco estranho da parte dela, mas eu não sou ninguém para julgar. Ele sabia que era filho da sua mãe? Perguntou chocada com o que ouvira. Sim, ele sempre soube que era filho dela, mas nunca foi permitido a ele chamá-la de mãe. O Hector foi criado em um mundo muito realista, ninguém mentiu para ele sobre nada, desde a concepção indesejada até a adoção da mãe adotiva, que sempre foi um pouco fria, assim como o pai. Talvez seja por isso que ele era daquele jeito. De que jeito? Frio e calculista, chegava a ser espantosa a forma com que ele via o mundo e as pessoas. E como ele agia diante do luto? Perguntou, recordando-se da matéria que lera. Se refere à morte das gêmeas? Perguntou desdenhosa. Se ele era frio diante da vida, imagine então diante da morte. Se for verdade o que você está me dizendo, esse lado mais introspectivo dele deve ter prejudicado muito a minha mãe depois da morte das gêmeas, principalmente da Dália, quis mostrar a ela que conhecia uma parte da história. Então você é mesmo filha da Olivia? Sim, sou filha dela. A mulher a encarava sem piscar, sacudiu a cabeça e começou a falar. Depois da morte da Dália, ele ficou mais fechado e trabalhava dia e noite. Se fechou tanto que a esposa, até então uma menina muito alegre, resiliente, de bem com a vida, apesar de ter sofrido horrores nas mãos do pai na infância, começou a murchar também. Ainda bem que, antes que ela acabasse igual a ele, desistiu dele e foi embora de casa. A coitada da Olivia sofreu tanto, ela desabafava muito com a minha mãe, mesmo não sabendo que era sogra dela. Isso deixava ele bastante irritado, ele dizia que os problemas deles eram deles e que não precisava dividir com ninguém. Teve um dia que ela bateu lá em casa chorando, dizendo que precisava de ajuda para ir embora e minha mãe a ajudou. O que aconteceu depois que ela foi embora? Com os olhos lacrimejados, Açucena quis saber. Ele se enclausurou de vez, não nos atendia mais, não queria mais nos ver, depois da partida dela eu só o vi uma vez, lamentou. Tem alguma chance de eu ser filha desse homem? Desculpa, eu sei que ele é seu irmão, mas mostrar tanta insensibilidade depois de perder a filha e não apoiar a esposa é monstruoso demais para mim. Não tem problema, querida, eu entendo. E quanto a você ser filha dele, a princípio não deveria ser.
A Olivia foi embora logo depois da morte da Dahlia, mas a semelhança entre vocês é demais para ser apenas coincidência. Quantos anos você tem? 25 anos. Pela idade não deveria ser, mas pela semelhança, suponho que provavelmente ele foi atrás dela, ou não, não sei, talvez eu esteja só me confundindo e associando você a ele, afinal faz tantos anos. Mas eu poderia apostar que você é sim filha dele. E você sabe o que houve com a minha mãe? Perguntou controlando a emoção. Não muito. Eu sei que ela voltou para cá e foi assassinada. Recordo-me de uma briga dele com a minha mãe por causa do corpo da Olivia. Minha mãe queria que ela fosse sepultada ao lado das gêmeas, e ele se recusou terminantemente. Foi a última vez que o vi. Por quê? Qual o problema em sepultar uma mãe ao lado das filhas? Eu não faço a menor ideia, só sei que ele estava decidido. Você acha que ele seria capaz de matar alguém? Sinceramente, não, mas se tratando da sua mãe, eu acho que sim. O Hector jamais demonstrava emoção nenhuma, mas naquele dia, enquanto discutia com a minha mãe, ele estava transtornado de ódio e fúria. Digamos que eles tenham se reencontrado e eu tenha sido gerada, e por isso ela voltou. Faz sentido. A questão é por que ele a mataria depois de 5 anos de um possível reencontro? Questionou mentalmente. Você quer falar com a minha mãe sobre ele? Não. Eu agradeço muito, moça, mas não estou interessada no passado do homem que pode ter matado a minha mãe. O que me interessa é encontrá-lo para descobrir o que aconteceu naquela noite e fazer justiça. O meu nome é Diane, disse abalada. Foi muito bom te conhecer, mas talvez você devesse deixar essa situação para lá. Ademais, não temos provas, e acusar alguém sem provas é grave. Deixe isso com a polícia. Eu vou deixar com a polícia e não estou afirmando, mas o comportamento dele o coloca como meu principal e único suspeito. Ele tinha motivação e desapareceu durante todos esses anos, então evidências contra ele eu tenho de sobra, explicou. Parece-me que você e sua mãe gostavam muito da minha mãe. Sim, nós gostamos muito dela. Ela era tudo que a mente doentia do Hector precisava, sabe? Eu acho que ele casou por ela ser daquele jeitinho, alegre, cheia de amor, uma coisa que ele nunca teve. Ele não tinha o direito de tirar ela da vida simples que levava para fazer a pobre sofrer até o fim da vida. As duas choraram juntas, cada uma com as próprias lembranças.